Oi, muito obrigada por assistir a mais essa aula do nosso curso. Nesse módulo, vamos focar em regressão linear múltipla, uma técnica muito utilizada em todas as áreas que se utiliza de gráficos e números para estudar o comportamento de uma variável em função de outras variáveis. Apesar de existir outros tipos de regressão, o foco nesse curso básico será somente a regressão linear. Para isso, eu montei um banco de dados, que depois eu vou ensinar como vocês carregarem para o R, e a partir de um Excel. O legal é que uma vez carregado no R, ele fica independente do meu arquivo de Excel. Então, qualquer mudança que eu faço aqui para analisar o meu banco de dados, ele não vai afetar o banco original. Você depois pode exportar as alterações se interessar, mas ao mesmo tempo, se você cometer algum erro na manipulação, no movimento das suas variáveis para poder analisar, ela não vai afetar o banco de dados original, então você pode desfazer e recomeçar seus cálculos do zero. Então, eu criei uma situação fictícia com esse banco de dados fictício, que foi supostamente construído por uma regional administrativa do SUS, que coletou, aqui está durante as semanas, em 104 semanas, ou seja, em 2 anos, as reações de pacientes e ou seus acompanhantes atendidos nas suas unidades, né, das suas unidades básicas de saúde, a unidade de saúde A, a unidade de saúde B, a unidade de saúde C e a unidade de saúde D, que estão localizadas no seu setor. A coluna de interações, ela representa o número de reações dos pacientes ou seus acompanhantes, tanto positivo quanto negativo. Aqui não foi dividido por qualitativamente as reações. Isso para poder facilitar os análises, certo? Sobre os atendimentos. As outras colunas, aqui são as interações. Então, os comentários, as reações que eles mandaram. E as outras colunas são os números semanais de atendimentos totais em cada unidade. Você dá para ver que aqui a soma disso daqui, do número de atendimentos, não iguala a soma das interações. Isso porque nem deve, né? Porque nem todo mundo vai escrever uma reação ou vai dizer, eu gostei, eu não gostei, coisa. E também você aqui não está considerando somente as reações dos pacientes, mas também dos seus acompanhantes. Tá certo? Então, qual seria o problema que essa regional queria resolver com esses dados? Bom, ela está querendo dizer se existe alguma associação entre o número de atendimentos nas diferentes sucursais e as interações do público-alvo. Então, ela quer ver se essas interações, essas reações têm a ver também com a quantidade de pessoas que estão sendo atendidas dessas regionais. E se estiver reagindo, qual delas é que tem o maior efeito sobre o número das interações que eles estão recebendo. Então, nesse cenário, a variável dependente vai ser o número de interações, que também é chamada de a variável resposta, né? Porque ela que responde às outras variáveis. E as variáveis independentes seria o número de atendimentos em cada sucursal, que também o nome também pode ser assim, pode vir como variável independente, a variável preditora, explicativa, regressora, não importa. Essas variáveis independentes são as que a gente vai ver a reação do número de interações em função dessas variáveis, ok? Esse estudo
que eu montei aqui, você pode aplicar em diferentes pesquisas que são similares. Por exemplo, você poderia estar analisando o efeito de diferentes tratamentos sobre uma doença específica, ou sobre o crescimento de uma planta, ou sobre tratamento social, sobre uma dieta, diferentes planos de dieta e o efeito sobre o peso, a autoestima. Existe várias... ela, como eu disse, ela é aplicada em várias áreas que você pode realmente utilizar a coisa. Então, ela é linear, porque a gente está partindo do princípio que essa variável aqui dependente, ela é afetada por essas outras variáveis numa forma linear, e ela é múltipla porque são várias variáveis. Isso é muito importante, porque se fosse somente uma variável independente, como se a gente só estivesse vendo a sucursal A, aí seria uma regressão linear simples. Então, vamos ver, vamos importar o banco. Espera aí. Então, antes disso, vamos importar o banco. Eu já tinha importado aqui para a gente poder ver aqui, mas eu vou importar de novo para vocês observarem como se importa. Tem duas maneiras de você importar o banco a partir dos dados que você tem, que você baixou. Você pode escrever um código. E isso aqui é legal, porque toda vez que você toda vez que você abrir esse banco, ele vai automaticamente entrar onde está guardado o banco original, vai extrair ele automaticamente. Você só faz rodar seu código para você continuar suas análises. E aí você só roda o código, repete os códigos, e aí você continua onde você parou. Ou você guarda o ambiente dele de análises no projeto que você tem, e assim também continua. Ou você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Você pode utilizar o próprio o RStudio para importar. Você vai aqui no Import, aí você vai ver, eu quero importar no texto. Isso seria CVS ou CVS2, o text de TTX, e aí você pode escolher, você pode utilizar para puxar tanto o R básico, quanto no meu caso aqui eu também tenho o read_or, que é um pacote que ajuda a importar e exportar arquivos. Você pode pedir para que ele importe do Excel, do SPS, do AES, do Strata, então ela tem essa facilidade. Vamos importar aqui do Excel. E esse vem a outra coisa legal. Aí aqui você vai dizer onde está o seu arquivo guardado dentro do seu banco. Aqui ele vai, no meu caso aqui, ele vai estar no Downloads. Aqui está atendimento SUS. E você abre aqui. E ela vem com a opção de você já organizar como quer. E aqui ele já vai prevendo o código à medida que você vai fazendo, ó, tá vendo? E no final é abrir para ver o atendimento. Então você tem aqui o arquivo, a direção de onde ele vai, que às vezes a gente não sabe quando vai escrever o código. Eu vou já modificar aqui, ó, que tá como essas variáveis estão como double, e como eu vou estar fazendo a análise dele como numérico, eu já vou pedir aqui para ele modificar eles para numérico. Aqui eu poderia também, ó, por exemplo, pedir para ele pular, pedir para, se aqui tivesse datas, aí eu colocaria que ele reconhecesse ele como data, para facilitar a filtração de dados dos subscritos. Mas aqui, como a gente vai trabalhar com numérico, vou mudar todos eles para numérico. Então, aqui, e você vai ver como vai modificando os códigos aqui. Tá vendo? À medida que eu vou pedindo para eles importar o dado. Então, vou aqui, mais aqui, numérico. E numérico.
Aqui eu também poderia dizer, eu quero que você importar o banco que está na primeira folha, está em várias folhas, na planilha 1, na 2, qual deles, o número máximo, como eu estou importando tudo aqui, tá. Posso dizer que ele elimine ou não elimine o R, os NAs, então, mas aqui está todo preenchido, porque é um banco de dados fictício, então não tem omissões de dados aqui. Então, tá aqui, aí eu peço para ele importar. Aí esse daqui, ó, vamos dizer que você não sabe qual é a forma que você está importando, certo? Então, aí você pode pegar aqui e, tá vendo? Ele importou mesmo branco, pegar aqui o código e já colar aqui na sua planilha, ó. Tirar aqui embaixo. Coisa para que nos seus futuros análises você não precise chegar aqui, você já vai diretamente para o objetivo, coisa, você vê aqui que ele montou mais ou menos similar ao que eu já tinha montado para o objeto. Eu recomendo, eu tenho o pacote with XL, e também tem outros pacotes, mas esse daqui é o que eu geralmente sobe o banco sem muito problema, sem erros que precisam ser corrigidos. Então, aqui está a função de como instalar os pacotes que vão ser necessários para o análise que a gente vai fazer. Vai ter ele, o ggplot2, o tpril, e você pode pedir para eles instalarem eles completos. Você também pode pedir para que todas as dependências dele sejam instaladas também, você só colocaria um T para dizer que todas as dependências são instaladas também. Como já está instalado, eu não coloquei aqui e eu só simplesmente carreguei o banco de dados do EDX para poder a gente analisar. Eu carrego os outros bancos para você saber quando vai precisar deles. Ou você já pode ir colocando os bancos na frente para carregar à medida que você vai usando, vai precisando carregar todos os seus bancos de uma vez, se não tiver conflito, ou ir abrindo os bancos para cada análise, dependendo do que você vai precisando. Eu vou apagar o banco que ele importou, porque eu prefiro que seja importado com o nome que eu escolhi aqui, porque todo o meu código foi escrito para esse comando AK, para esse... Esqueci de apagar você. Peraí. Então, aí a gente vai ver, vamos dar uma olhadinha no nosso banco, estrutura, para ver se ele foi importado na maneira correta, se está tudo numeral, está tudo da forma que eu preciso para meu análise. E você está vendo aqui, semanas numeral, interações numeral, minhas sucursais numerais. Certo? Então, ele foi subido corretamente. Agora, antes da gente fazer o protocolo de análises de regressão, é necessário a gente fazer algumas análises preliminares para não ter problemas mais na frente. Esses análises vão me permitir identificar eventuais falhas no banco de dados, e algumas delas podem até eventualmente ajudar a corrigir para que eu não faça estimativas errôneas sobre a relação das minhas variáveis. A primeira coisa que vamos ter que fazer antes de a gente rodar o modelo de regressão, então, vai ser verificar se não há valores extremos na minha base de dados. Os chamados outliers univariáveis. Por quê? A gente vai analisar cada variável, ou seja, as interações, as UPAs em tudo isso, para ver se tem algum valor extremo que foge da tendência geral dos valores. E para isso a gente vai usar aquele box plot que a gente utilizou da semana nas aulas passadas anteriores. Então, vamos colocar aqui. Eu criei um box plot que vai ter
o meu banco de dados, atendimento SUS. Eu pedi aqui na coluna que ele vai analisar todas as linhas e vai analisar cada variável, que eu pedi para ele avaliar as minhas variáveis da coluna 2 à coluna 6, ou seja, vai avaliar as interações dos pacientes e acompanhantes e os números de atendimento das sucursais. Eu coloquei no eixo X, que vai ser as variáveis, e no eixo Y vai ser o número de atendimentos ou o número de interações. Então, vamos rodar aqui o box plot. Vamos dar uma olhada aqui. E a gente pode ver que não tem outliners, não tem outliners lineares, porque você vê que não tem valores acima do whiskers do box plot, nem abaixo deles. Não tem aquelas bolinhas que a gente viu em outras análises, como a lá do Hawkins. Tá vendo? Não tem. Agora, eu vou colocar esse daqui tá bonitinho, tá legal em tudo, mas às vezes a gente pode fazer isso para ficar melhor e mais visível para a gente entender. Então, eu vou usar aquela função que a gente aprendeu também em aulas anteriores, que é o par, e eu vou fazer uma matriz de 3 linhas e 2 colunas para colocar os plots de uma maneira mais fácil de ver, e atendendo eles individualmente. Então, estão aqui eles. Eu coloquei diferentes cores e vamos rodar esse código para a gente visualizar eles melhores. Vamos colocar aqui. E pronto. E aí você pode ver que realmente não tem outliners. Tá vendo? Dá para ver todos os análises individualmente. Essa função não gosta muito de gráficos acima de 4, mas dá para ver que está tudo bonitinho, está tudo organizado, tá certo? Porque eles esticam assim. Mas aí que quando vocês aprenderem R um pouco mais avançado ou intermédio, você pode ajustar o tamanho do gráfico, colocando mais linhas de comandos dentro de cada gráfico individual que você esteja montando. Ok. Vamos aqui. Então, isso é ótimo que a gente não tenha encontrado nenhum outliner em nenhuma das variáveis que a gente analisou, porque isso aumenta a chance da gente não ter outliners multivariados. Os outliners multivariados, eles são gerados pelo efeito simultâneo de todas as variáveis que a gente inclui na análise, tem uma sobre a outra. Então, ele é como se fosse um efeito acumulativo. E é muito problemático para análise de regressão linear múltipla. Obviamente, porque tem muitas variáveis. Agora, você ter um outline univariado em uma das suas variáveis não significa que necessariamente você vai ter outliners multivariados. Mas não ter em nenhuma das variáveis já diminui muito a chance de ter multivariados. E para a gente determinar isso, a gente vai utilizar o cálculo da distância de Mahalanobis, desculpa a minha pronúncia, que ele é um matemático indiano e o protocolo que ele propôs é o mais utilizado para verificação de outliners multivariados. E para isso a gente vai precisar desses 2 pacotes que eu já tinha colocado aqui em cima, que é o ggplot e o da PI, que ele é um desses pacotes de de manejo de dados, né? Que é o Data Wrangling. Ele também é parte do universo do Tidyverse e ele facilita muito a utilização dos dados. Então, a gente carregou os 2 bancos, que é importante, isso quer dizer que a gente está colocando, cada pacote é
é um as na sua linguagem do R. É como se você estivesse inserindo, eu quero colocar vocabulário para biologia molecular e o vocabulário para biologia de genética, ou assim por adiante, em língua, né? Porque você não tem somente a língua básica, mas você tem a língua profissional ou instrumental. Então, sim, então vamos calcular aqui vamos calcular para ver se a gente tem os outliners multivariados. Então, a gente vai primeiro, então a gente carregou nossas bibliotecas, ele vai ter essa função que é o Mahalabonomes, e aqui, dentro dessa função, a gente vai colocar o argumento que a gente quer que ele pegue o nosso banco do SUS e dele analise todas as linhas das colunas 2, que é interações, e 3, 4, 5, 6 da sucursal. Eu escrevi aqui diferente, só para lembrar que você tem muitas formas diferentes de coisas. Aqui eu podia estar ocultando uma coluna, porque ela está com dados nominais ou ordinais, ou algo assim pelo estilo. Aqui é só para lembrar que tem outras formas, mas eu podia ter colocado como eu coloquei aqui. Que o BoxPlox fizesse o BoxPlox usando o banco de dados do atendimento de SUS e o meu data frame, né? E usando a coluna de 2 a 6. Aqui é só para vocês lembrarem que tem outras possibilidades. Então, aqui eu estou pedindo para que ele pegue o que ele faça, que ele calcule a distância, utilizando o data frame atendimento SUS, as colunas 2, 3, 4, 2 a 6, que ele faça o cálculo da média das colunas, que ele é necessário para o cálculo, então aí está a função médias, mas para colunas, né? Do banco de dados SUS também das mesmas colunas, e o cálculo de covariância dos mesmos dados. Então, a gente vai mandar aqui das mesmas colunas. Então, a gente vai, e com isso, a gente vai criar um objeto MD, que é a distância de anomalies. Tá vendo? Então, a gente vai colocar aqui. A gente criou o objeto aqui, assim. Vamos dar uma olhadinha. Então, aqui está a distância que ele calculou. Então, a gente vai aproveitar e vai criar, não sei se lembra quando eu ensinei a Data Frames, como criar uma coluna dentro do próprio Data Frames. Então, a gente vai colocar atendimento SUS, o cifrão e a coluna que a gente está querendo criar, que vai ser do MD, né, a distância de Mariades, né, em inglês, aqui na ordem, e eu vou pedir para que essa distância aqui, ó, que a gente que colocou, aí você viu que tem, ele calculou e me entregou todos os decimais, então eu vou pedir que ele vai criar uma coluna, mas eu quero que essa coluna seja os dados que a gente calculou nesse vetor, seja arredondado, a função de arredondar, em 2 caixas decimais. Então, vamos colocar aqui. E vamos dar uma olhadinha no nosso banco de dados, que vai ter uma coluna adicional. Uma variável adicional. E a gente viu que, está aqui, no nosso cálculo, nosso variável, e com somente 2 decimais, foi arredondado para 2 decimais, em vez de estar com um número completo. Então, aqui. Então, uma vez que a gente tem isso daqui, a gente vai pegar e calcular a distância dela dividido pelo número de variáveis que são incluídas na regressão. São as que a gente está analisando. Então, como a gente está analisando as 4 sucursais mais o número de interações, são 5 variáveis que estão sendo analisadas nessa regressão múltipla. Então, a gente vai pegar o cálculo do nosso vetor aqui, MD, e vai dividir ela pelas 5 variáveis que estamos estudando, e a gente vai criar um outro vetor, que é o MD tamanho.
Eu sei, não é muita criatividade, mas é melhor não ter muita criatividade no nome dos nossos objetos para que toda vez, anos depois, a gente olhe o mesmo código, o mesmo script, a gente possa facilmente entender o que a gente está. É tanto que se você quisesse aqui escrever aqui um comentário que é número de variáveis, se isso daqui você está começando a aprender e não utiliza muito, isso vai facilitar você quando voltar a reutilizar seu script ou algo assim, saber o que é que cada parte dele funciona. Então, isso é sempre legal a gente colocar esses comentários, porque isso facilita a gente entender nossos scripts, certo? Então, vamos criar aqui o nosso objeto. Deixa eu apagar aqui. Eu criei meu objeto e eu vou criar uma nova coluna, aqui está o objeto, a gente está vendo? Ele está completo. Eu vou criar uma nova coluna no meu data frame, só que essa coluna vai incluir esse objeto arredondado para 2 decimais. Vamos rodar aqui e vamos dar uma olhadinha no nosso data frame. Você viu que ele está considerando ele mais um símbolo, mas isso é por causa que a gente está usando o pacote de clave. Então, está aqui o nosso MD tamanho do nosso data frame. Então, a gente sabe que a distância de Mahalanobis, dessa vez consegui pronunciar, ela identifica os valores descriptantes, ou seja, os outliners multivariados. Então, para amostras pequenas, ou seja, de 100 elementos ou menos, o número de corte dele é acima de 2,5. Para amostras grandes, ou seja, mais de 100 elementos, o tamanho de corte é acima de 4. Nossas observações são 104. Então, ela está acima de 100. Então, a gente vai usar o corte de 4. Em vez de a gente pegar e olhar a nossa coluna, peraí. Vamos olhar aqui nosso banquinho de novo. Então, em vez de eu pegar aqui, você viu que ele criou essas tabelas, mas isso não foi criado no original, no Excel, né? Isso aqui foi só para... Isso é só dentro do RURStudio. Em vez de eu olhar assim, um por um, não, é menor, e procurar o discrepante, o R, com seus subscritos, facilita um montão a gente já fazer isso automaticamente. E para quando os dados não sejam em torno de 104, são em torno de 2.000, 3.000, 4.000, como o banco de SUS, essas organizações do banco, dos dados e tudo, nos facilita muito. Um banco bem feito, com os dados colocados, com seus valores escritos bem como deveria estar, com cada objeto, isso é caractere, isso é número, coisa assim, permite a gente poder utilizar os subscritos para fazer esse análise que varia a eternidade, olhando linha por linha, muito rápido. Por exemplo, eu posso pegar e pedir que no meu vetor do ND tamanho, isso daqui eu podia ter pedido a partir do banco de dados também, né? Colocando atendimento SUS, cifrão, tamanho. E eu estou pedindo aqui, mas aqui é mais fácil porque eu já tenho o vetor construído aqui. Então, o tamanho, dentro desse vetor tamanho, eu quero todos os que tenha dentro do vetor que seja maior de 4, porque nossos elementos são 104. Então, a gente vai criar um objeto que vai incluir todos esses valores do outline. Então, a gente vai colocar aqui. E agora vamos dar uma olhada no nosso objeto e não tem nenhum valor acima de 4, portanto, a gente não tem valores extremos na consequência dos diferentes variáveis que a gente estamos analisando. Então, isso é ótimo, então a gente não está tendo nenhum problema. Então, na próxima aula, a gente vai dar uma olhadinha como estão dispersos nossos dados nesse análises aqui. Então, bons estudos e até a próxima aula.